somado, né? No empate de hoje contra a Ponte Preta. Pessoal, um Roger visivelmente incomodado, né? Irritado com a atuação, né? O desempenho, principalmente do sistema defensivo nesse empate com a Ponte Preta. O Roger costuma dizer que ninguém no time dele, ele falava isso quando jogava Otero e jogava o Robinho e o Fred na frente. E para mim, a formação que ele ganhou o Campeonato Mineiro, com o Otero de um lado e com o Robinho e o Fred na frente, abria mão, de certa maneira, de conceitos que ele tinha no início de carreira. Sim. Ou seja, ele liberava 2 jogadores do sistema defensivo. O Roger diz, não, nenhum jogador meu está liberado do sistema defensivo. Nem o Fred, que tem que voltar marcando volante, o Robinho volta marcando volante. A gente estava falando, a questão quando entra o Casares, que o Robinho vem fazer o lado esquerdo, e o Roger apostou, e no jogo contra o Godoy Cruz funcionou, de ter os 3 da frente participando da fase defensiva. Acontece que você perde muito em combatividade. O time no primeiro tempo teve 5 desarmes, 3 interceptações, todas as interceptações no campo de ataque. Você estava apostado para recuperar a bola e recuperou a bola. Só que você não furou o sistema defensivo. Aí que a gente estava conversando aqui. A minha impressão é que o Kleina está, de certa maneira, como alguns técnicos no Brasil estão esboçando, copiar o que o Chelsea fez na temporada, que é fazer um sistema que é uma sanfona. Você tem 3 zagueiros, recua os 2 alas, faz uma linha de 5. É uma linha de 4 no meio campo, com 2 pontas. Quer dizer, 2 pontas voltam, fica um 5-4-1. Só que a Ponte, no primeiro tempo, ficou presa ali. Ela não sai, então não fica uma sanfona, fica só uma linha de 5 e uma linha de 4. Certo. E o desafio é você impor para o adversário, então vem me atacar. E o Atlético, com o Casares, com o Robinho e com o Fred, não consegue entrar mesmo assim. Fazer uma pequena comparação. É mais ou menos o que o São Paulo tentou fazer ontem? Eu acho que não, porque ontem era uma linha de... o que os Rogério estão falando aqui. Era uma linha de 3. Ele não fazia a linha de 5 aqui atrás. Perfeito. Ele não voltava com os 2 alas para fazer a linha de 5 Mas aqui atrás. É que me chamou a atenção. Essa leitura de deixar o adversário jogar. Que ontem, nitidamente, a proposta do Rogério Ceni foi essa. São Paulo entregou a bola para o Palmeiras e falou, joga. Exatamente. E aí, Eugênio, eu percebi, claro, que o Roger Machado ali, visivelmente, ele tá irritado, né? Só que dentro da elegância dele, da postura que a gente conhece. Mas um aspecto me chamou a atenção. Ele não individualizou, ele não apontou o dedo para ninguém. Sim, não pode fazer isso. Mas dentro do contexto, nas entrelinhas, quando ele diz que trabalhou, que treinou algumas situações e os erros voltam a acontecer, sinal que alguma coisa tem que mudar. Eu fiz uma leitura, acho que você fez a mesma. Marcos Rocha pode pagar essa conta? A gente conversava isso aqui nos bastidores, né? E até o PVC lembrava, mas não tem mais o Carlos César, que sofreu uma lesão grave contra o Flamengo, né? E tem a previsão de volta, né, daqui a, 6 meses ou mais. Então, quem é que vai fazer essa função ali? Quem vai ser um lateral mais fixo? Não tem esse jogador no Atlético hoje. Talvez tenha na base, ou talvez o Atlético esteja buscando um reserva imediato para a lateral direita que seja mais fixo. Ou ele, de repente, pode improvisar ali o Adilson, o Iago, ou quem sabe o Elias, que em circunstâncias de jogo, até contra o próprio Flamengo, fechou ali no finalzinho. Não sei, mas a questão não passa só pelo Marcos Rocha. Eu acho que a coisa é do time. E talvez por isso a frustração do Roger, a irritação dele, porque ele já chega ao Atlético com o diagnóstico pronto. Ou seja, o time do meio para frente é muito bom, eu preciso fazer esse time marcar também. E aí já se passaram 5 meses e ele vê o time sofrendo com o sistema defensivo, que ele tem trabalhado. Mas vem cá, eu tô aqui fazendo o quê? Tô aqui para melhorar a produção defensiva do time. E o time não melhora, e o time continua sofrendo gols. E qual é o problema? Eu acho que a indignação dele é de não ter conseguido mexer na estrutura, na filosofia do time. Eu tenho que marcar o tempo inteiro. Eu tenho que estar atento à marcação, independente se eu sou um atacante, se eu sou um jogador de meio campo, se eu sou lateral. O Marcos Rocha vai embora. Ele quer marcar o tempo todo lá na frente. E aí perde essa bola, a lateral fica aberta. Mas é só o Marcos Rocha? Né? O Roger, o Fred até que ponto participa tanto da marcação? O Robinho participa? Não. O Casares participa? Não. Aí sobrecarrega lá atrás. Contratou agora o Valdívia. Aliás, a gente tem também mais aí do Valdívia. Puder colocar aí, o Valdívia já foi ao Horto hoje, já acompanhou o time. E o Valdívia é um jogador que está chegando, gente, com essa característica que você está falando aí. De atacar e de atacar e não proteger. Ó o Valdívia aí, ó. Então, é uma missão difícil. Instalar dentro dos jogadores a filosofia de defender também com a mesma intensidade que ataca. E o Atlético, às vezes, talvez tenha um pouco de soberba. Não, eu vou atacar muito bem, vou fazer os gols. De repente, pode tomar um contra-ataque aqui, tomar um gol, não tem problema. Não vejo, tem muita gente falando em apagão. Apagão de 5 minutos. Não é apagão de 5 minutos.
é dificuldade de entender as mudanças feitas pelo adversário. Sim. É que tem uma coincidência só, né? O jogo contra o Fluminense tomou 2 gols em 2 minutos também. Sim, é verdade. Vamos fazer o seguinte, Eugênio. Quer ouvir o Marcos Rocha? Quer completar e ouvir o Marcos Rocha? Vamos ouvir. Ou quer ouvir agora e você completa? Não, mas é isso que eu tô colocando. A Ponte fez uma mudança no jogo que o Atlético não entendeu. Até entender, tomou os 2 gols. O Paraná Clube fez uma mudança, com 2 minutos fez o gol. Ela leu a mudança, a questão é o time que está dentro de campo identificar na substituição feita pelo adversário, uma mudança tática do adversário e saber se proteger quanto a isso. E às vezes acho que o time do Atlético não está ligando. Ele está jogando o futebol dele. Não importa se o adversário mexeu. E não pode ser assim. É um jogo com 2 equipes interagindo. O Marcos Rocha tem essa característica. Acho que o grande desafio, né, do treinador é conseguir construir no Marcos Rocha essa consciência um pouco mais defensiva. E com bola nos pés, eu acho que o Marcos Rocha é unanimidade, né? Contra o Fluminense, os 2 gols do Fluminense saíram. Um dos melhores jogadores. Muita qualidade tem o Marcos Rocha. E ele conversou com o Diego Bertozzi após a partida, analisou esse empate do Galo em casa hoje contra a Ponte Preta. Fala, Marcos Rocha. Pelas circunstâncias em que se desenrolaram a partida, dá para considerar esse empate um mau resultado? Péssimo resultado. É os 5 minutos que a gente está falando de desatenção. A gente tem que manter os 90 minutos equilibrados, prestando atenção durante a partida. 5 minutos que a gente cochilou, tomamos 2 gols, né, que prejudicou bastante. Aí você tem que correr mais, desgastar bastante. Né, a gente já vem de uma sequência pesada. E quando você tem que correr toda hora atrás, isso complica. Então ter mais atenção para que a gente não venha oscilar tanto dentro das partidas. A gente vê, o Marcos Rocha, ele tem a consciência exata do que está acontecendo, né? A gente vê na entrevista dele aí, cabeça quente, enfim. Mas ele falou justamente o que o Roger apontou agora há pouco na coletiva. É questão de executar, né? De executar realmente isso que está pensando. Falar, a gente fala aqui, dentro de campo. E aí, na hora de resolver? Não resolve. Eu discordo dessa história, repito, só para enfatizar, de apagão de 5 minutos de desatenção. Não tem isso. Mas é que tá, Eugênio, até porque a Ponte criou uma série de outras situações depois no jogo e poderia ter feito outros gols. Mas aí que tá. A gente está falando aqui de um dos principais laterais do futebol brasileiro, que é o Marcos Rocha, multicampeão com a camisa do Galo. Como é que você estanca esse problema sem ter que abrir mão de um jogador com muita qualidade? Que deu o passe pro gol, pro primeiro gol. Ou seja, ele foi importante ofensivamente também. Eu acho que a questão não é... Eu não identifico como um problema o Marcos Rocha. Sim. Acho que tem um problema de conjunto. Tem um problema da marcação que não começa na frente, que explode na frente. Que uma parte passa pelo Marcos Rocha. Você está tomando o gol do lado direito da defesa, passa pelo lateral direito. Mas não é só. E não acho que o Roger... individualizou o problema. Eu acho que ele tratou do problema que ele tentou montar uma equipe que pudesse ter mais brilho, o brilho que o Casares estava entregando desde a final do Campeonato Mineiro, que o Casares mudou o jogo contra o Cruzeiro, transformou completamente, transformou o jogo seguinte do Atlético contra o Flamengo, ele entrou no jogo e transformou o time, aí ele virou titular contra o Godoy Cruz. E arrebentou. E arrebentou. E, então, a partir daí, o que o Roger tentou foi compartilhar o talento dos 3 mais habilidosos da equipe dele, Casares, Robinho e Fred, dizendo para eles, só que eu preciso que todo mundo participe da fase defensiva. E tá explodindo lá atrás. Então, eu repito, não acho que ele individualiza no Marcos Rocha. Acho que é um pedaço do problema. E tem razão, PVC. Ele nem cita o Marcos Rocha, nessa sou eu. Porque não é de hoje. Ele é muito bom no ataque. Mas posicionamento defensivo dele muitas vezes... Não, mas me chama a atenção, porque eu trouxe o exemplo aqui da coletiva do Roger, né? A gente recupera aqui o que ele disse. Ele fala, olha, quando a gente começa a trabalhar situações que voltam a se repetir nos jogos, tem que mudar, tem que mexer. Mas se encaixa essa situação aí que tá falando do PVC. A partir da entrada do Casares no time titular, lá do Robinho e do Fred... vai estourar a conta, vai estourar o jogo da final. A gente está lembrando muito o segundo jogo da final contra o Cruzeiro, o primeiro jogo da final, que o Atlético teve uma postura bem defensiva. Ele entrou, não foi nem com a Adilson entrou no segundo tempo. Marlone de um lado, Michael Suel do outro, fechando a linha de 4 no meio de campo. Para bloquear o meio de campo. Ele tem peças. Fez um 4-4-2 nos 2 jogos. Assim, você pode chamar, hoje começou o jogo com gente dizendo, é um 4-2-3-1. Na verdade, o Casares está jogando fora da linha. Está jogando lá na frente. E o Robinho vem fazer o lado esquerdo da linha de 4 no meio campo. O Casares é o centralizado por trás do Fred. E o Robinho fechado pela esquerda. E o Robinho, um dos principais jogadores, né, nesse sistema ofensivo do Galo. E a gente está colocando ele nesse contexto aqui. Qual é a questão? Casares e Robinho juntos, todo respeito, só em determinadas circunstâncias do jogo.
para que os dois sejam titulares, Mas aí que tá, vai ter que mudar o desenho tático da Com equipe. todo respeito à Ponte Preta, mas hoje, quando a gente faz aqui, o jogo, por exemplo, da loteria, eu acredito que muita gente cravou ali coluna 1, né? E aí você tem um jogo em casa contra a Ponte Preta, Sim. precisando do resultado. E vou dizer outra coisa Você pra vai apostar nessa Você vai formação. apostar, mas você tem que saber O que Robinho falou. você tá correndo risco. O Robinho falou, vamos fazer o seguinte, o PVC pediu a palavra aqui, vamos acompanhar o Robinho, PVC? Aí você completa o teu raciocínio aqui. Fala aí, Robinho. Robinho, essas vaias no fim da partida agora, como é que você avalia esse momento do Atlético? Aquele apagão de novo, né? Contra o Fluminense, contra o Paraná Clube e hoje também. Infelizmente isso não pode acontecer, né? Eu acho que nosso time quer brigar pelo título, né? De 9 pontos disputados a gente ganhou 2, isso é muito pouco. Mesmo a gente jogando bem, a gente tem que aliar boas partidas com as vitórias. Eu acho que hoje a gente não fez uma partida ruim, mas a gente apagou durante 5, 10 minutos e isso nos custou a vitória. O apagão. De novo, o apagão. Fala aí, PVC. O Robinho participa mais da marcação do que o Casares. Ainda participa mais. Ele trabalha mais pro time defensivamente. Tanto que quando entra o Casares no time, quem vem fazer o lado do campo é o Robinho. Agora, outro detalhe. O Atlético, no ano passado, saiu da luta pelo título nas primeiras rodadas do campeonato, que ele se meteu ali na briga para não cair, que não era o papel dele. E depois teve que galopar, recuperar até chegar na zona de classificação da Libertadores, não dava mais para olhar, para mirar no título. E está acontecendo a mesma coisa agora. Próxima rodada, o Atlético joga em São Paulo contra o Palmeiras. Que não está num bom momento, Só isso. mas é um jogo entre dois dos principais candidatos ao título antes do campeonato começar. E pro Galo, mais um, né? Porque o Galo estreou contra o Flamengo. E para muitos também é uma dessas mini decisões que a gente vai ter pela frente. O Eugênio separou o gol do Atlético. Vamos analisar aqui, Eugênio? Que aí você fala melhor sobre essa movimentação ofensiva do Galo. E aí até pra gente entender melhor o que é o Galo com essas três peças, né? O Casares, o Robinho e o Fred. Roda aí. Vai lá, Eugênio. Esse é o primeiro gol, o contra-ataque, né? No momento que a ponte se abriu, foi pro escanteio, subiu todo mundo. Você vê aqui o Robinho correndo com o João Lucas, não é isso? Lateral esquerdo. Na hora que a bola é invertida, ele abandona o Robinho. Vai pra lá, deixa o Robinho livre. E a bola vem de primeiro, toca né? de volta pra cá e o Robinho entra em velocidade apenas pra conferir. Aí importante foi essa recuperação. Depois da bola cabeceada, o Casares ganhou essa bola, vai inverter, porque sai correndo o Marcos Rocha lá, ele vê muito bem se ele sabe fazer como poucos. E inverte a jogada, a questão aqui é o Robinho, que entra livre e a defesa toda foca em barrar o Marcos Rocha. Você não pode marcar só quem tem a bola, tem que marcar também do outro lado, porque muitas vezes o gol acontece dessas jogadas invertidas. E aí o Robinho teve toda a liberdade para fazer o gol. 6 toques na bola. 6 toques na bola, da cabeçada à finalização do Robinho. Isso porque o Casares tocou 4 vezes nela. Sim, e foi o primeiro contra-ataque que a Ponte deu ao Atlético. Ou seja, o Atlético, até então, aí, por volta de 30 minutos já do primeiro tempo, não tinha conseguido criar uma situação de gol real, porque a Ponte estava trancada na defesa. Bastou a Ponte sair para um contra-ataque, para um escanteio, que encaixou o contra-ataque. Mostra duas coisas. Primeiro que falta uma estratégia melhor de recomposição defensiva à Ponte Preta nesse tipo de jogada. É um time de uma defesa que ficou muito exposta para sair da velocidade. E que o Atlético não soube, diante de uma defesa fechada, é claro que é mais difícil, mas encontrar caminhos para gerar uma situação de gol. Eles existem. Não é só imaginar que no improviso, na qualidade individual, você vai resolver sempre contra uma defesa bem postada. Gente, vamos falar agora um pouquinho de um outro gigante aí do futebol brasileiro que está na